Olá pessoal, eu sou o professor André Luiz Garcia, professor de Física da parte de Eletricidade do Futuro Nota 10 e tenho mais um desafio para vocês hoje. Vamos lá? Bem pessoal, o desafio de hoje são duas questões que caíram no Enem do ano passado, né, de 2012, certo? E essas duas questões, né, também fazem parte do nosso assunto. Como eu já falei para vocês, né, em outras gravações, a parte de eletricidade sempre está caindo em provas, tanto do Enem como do vestibular. Por quê? E cada vez mais, tá? Lembrando que o Enem cada vez mais traz questões que envolvem o nosso cotidiano. E a eletricidade está envolvida cada vez mais no nosso cotidiano. Então, ela não vai escapar de vocês ter que responder alguma questão desse tipo assim. Tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas questões aí. Olha lá. Notem de novo, questões do Enem são sempre muito elaboradas, compridas, com bastante texto, né? Então diz assim, a questão 46. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. Quantidade de luz é a medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watts. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumens, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 watts emite cerca de 300 lumens. Tá? A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é, vamos lá, pergunta, maior que uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a menor quantidade de luz, é maior que uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que produz menor quantidade de luz, menor a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts que produz a mesma quantidade de luz, menor que uma lâmpada de fluorescente de 40 watts, pois consome maior quantidade de energia, ou igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts que consome a mesma quantidade de energia. Tá certo? Então a resposta lá que vocês observaram é a letra C, né? Que diz assim, ó, que a pergunta dizia assim, vamos lá, ó, vamos voltar aqui, ó. Então diz assim, ó, a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts, tá certo? Uma 40 watts, ela é menor, tá certo? Menor que uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a mesma quantidade de luz. Claro, olha só, veja comigo. Eficiência é a razão entre a quantidade de luz que eu produzo pela quantidade de watts que eu gasto para produzi-la. Então uma lâmpada de 40 watts consome muito mais energia, né? A gente lembra que 40 watts é o consumo dela ligada durante uma hora, né? Então ela consome muito mais energia elétrica da rede, 40 watts, do que 8 watts. Então, mesmo a de 8 watts produzindo a mesma quantidade de lumens, ela tem uma maior eficiência, porque com menos quantidade de energia, que somente 8 watts, eu produzo a mesma quantidade de lumens. Observe que essa questão tem uma jogadinha, né? Ele primeiro faz uma comparação entre duas lâmpadas de 40 watts, tá certo? Mostrando que a 40 watts fluorescente tem algo em torno de 5 vezes mais produção de luz, tá certo? Então tem uma eficiência 5 vezes maior. E na pergunta que ele faz para você responder, ele compara a lâmpada de 40 com uma lâmpada de 8, dizendo que tanto a lâmpada de 40 quanto a lâmpada de 8 produz a mesma quantidade de lumens, certo? Mas a pergunta não está envolvida nem a potência consumida, nem a quantidade de lumens, mas sim a razão, né? Qual é a melhor eficiência entre as duas? Né? Lógico que uma lâmpada fluorescente sempre vai ser mais eficiente. E eficiência você nota facilmente, né? Você vê que uma lâmpada fluorescente não esquenta tanto como uma lâmpada incandescente. Então tá aí o detalhe que a gente tem que pegar. É a atenção na hora de responder. Tá ok? Vamos para a próxima questão então? Olha lá. Questão 67. Então o que diz essa questão 67? Diz o seguinte, ó. Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois interruptores, conecte-se os interruptores para que a mudança na posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Essas ligações é conhecida como duas posições constituídas por um polo e dois terminais, conforme mostra a figura de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo do terminal superior e na posição 2, a chave conecta ao terminal inferior. A pergunta dele é o seguinte: o circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto, quer dizer, eu poder ligar a lâmpada em qualquer uma das chaves, olha lá. Então tá aqui, ele nos deu 5 opções.
Pessoal, o segredo aqui está no seguinte, interruptores paralelos, tá? A alimentação da rede e a saída da lâmpada sai do terminal central, nunca das pontas. Então aqui já está errado, ó. A alimentação que vem de fora não pode entrar na ponta, tem que entrar sempre pelo meio. E a saída da lâmpada também sai sempre pelo meio. Então a letra A está errada. Ó, vamos analisar a letra B. A alimentação entra pelo meio, mas a saída aqui, ó, sai por uma ponta. Não pode, tá certo? Tá errado. Vamos para a letra C. Ó, a alimentação entra pelo meio, tá certo? Sai aqui 2 fios, mas volta, tá errado, ó. A saída da lâmpada não pode ser pela ponta, é sempre pelo meio. Tá errado? E aqui? Beleza, aqui a alimentação entrou para um lado, pelo meio, saiu pelo meio, mas não saiu para a lâmpada. Olha lá, a lâmpada está entre os dois. Tá errado também. Não pode estar a lâmpada aqui no meio, tá? Então a saída, a entrada da energia no interruptor, a saída para a lâmpada é no outro. Não é aqui no meio. É sempre no polo central. A lâmpada tem que estar ligada no polo central, tá certo? O único caso onde a lâmpada é ligada no polo central é a letra E, que é a correta. Olha lá. Então a dica é o seguinte. O polo central é a entrada e o polo central é a saída. Os dois da ponta são interligações entre os interruptores, tá? Se não tiver esse caso, não vai funcionar, tá ok? Simples, né? Questão fácil de analisar, assim, de uma dica legal essa aí se cair de novo, né? Claro, pode ser que não caia de novo uma questão dessa no Enem, mas pode cair num vestibular, né, que você vai estar prestando, ou um concurso e assim por diante. Então é bom estar preparado. Lembrando, quando a gente trabalha com interruptores paralelos, que é chamado de three-way, por que three-way? Porque tem 3 saídas, né, vocês viram lá que tem 3 polos, tá certo? Tanto a entrada de energia como a saída para a lâmpada são utilizados os polos, né, o polo do meio, nunca os 2 polos das extremidades. Esse é um erro clássico que muitos eletricistas fazem e acabam errando na ligação, tá certo? Claro, quem erra não é eletricista, né? É um cara que só sabe fazer gambiarra. Eletricista que se preze, nunca erra um interruptor desse tipo. Tá ok? Beleza? Mais uma questãozinha que era fácil no Enem de assinalar e de ganhar o pontinho ali, tá certo? Lembrando, provas assim são muito concorridas, pessoal. Qualquer questão que a gente deixa passar, o nosso concorrente acerta e a gente fica desclassificado. Tá ok? Pessoal, vamos lá. Não esqueçam, fortalecendo, revejam todos os conteúdos, leiam, assistam os vídeos novamente, tirem suas dúvidas, né? Façam os exercícios, que os exercícios é onde você consegue fixar a matéria e não esqueçam, né, de ter uns bons estudos, tá? E lembre, aqui o futuro é nota 10.